Meu nome é Iverson Geraldo da Silva, sou professor da rede municipal e da rede estadual de ensino na cidade de Juiz de Fora. Terminei meu doutorado esse ano, defendi em abril desse ano, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o trabalho intitulado Textos e Contextos Ilustrados, em que eu analisei a obra de 3 autores portugueses, Verney, Pombal e Ribeiro Sanches. O trabalho foi feito sob a orientação da professora Beatriz Helena Domingues. Eu busquei nesse trabalho dar continuidade à pesquisa que eu venho desenvolvendo desde a graduação. Na graduação, num projeto de pesquisa, eu analisei autores franceses, em especial Voltaire e Montesquieu, na análise do que eles falavam sobre Portugal no século XVIII. E a partir daí surgiu a curiosidade de saber qual que era a visão dos autores portugueses sobre esse Portugal do século XVIII. Então, no mestrado, eu desenvolvi a pesquisa centrada na obra de Luiz Antônio Verney, chamado Verdadeiro Método de Estudar. Ali eu analisei tentando ver qual que era a crítica de Verney à educação, em especial qual que era a visão que ele tecia sobre Portugal do século XVIII a partir da educação e qual que era a relação que ele estabelecia de um possível atraso português com a presença dos jesuítas. Então, dentro dessa análise, eu vi que, apesar da crítica de Verney, ele não conseguia romper completamente com o pensamento da escolástica, com aquilo que os jesuítas pregavam. Para o doutorado, eu busquei ampliar essa pesquisa, no intuito de fazer uma análise comparativa entre autores. E aí eu selecionei esses 3 autores. Voltei ao Verney novamente, com o Verdadeiro Método de Estudar. Peguei o Ribeiro Sanches e alguns tratados dele, especialmente em que ele fala sobre a educação e a questão do cristão novo, e os tratados escritos por Pombal. A ideia central era fazer uma análise comparativa entre esses textos, ver em que momento que eles se aproximam e em que momento eles se distanciam nessa análise sobre o Portugal do século XVIII. Então, o objetivo central era ver a visão que esses 3 autores possuíam sobre o Portugal setecentista, especialmente em 2 campos, o campo da educação e o campo da economia, e também por trás disso vem a questão da política. Qual que é a tese central? Eu tenho 2 eixos de tese. A tese é de que esses 3 autores buscam no iluminismo, na ilustração, o mecanismo para que eles possam exercer essa análise, essa crítica ao que eles viam que em Portugal que era necessário ser modificado. Então, a segunda principal tese era de que eles buscavam reforçar com as suas críticas, essa análise do Portugal setecentista, um poder mais regalista, um poder mais absolutista para o Estado, um Estado mais interventor, um Estado mais que orientasse as transformações que eles achavam que eram necessárias. A minha tese ela é estruturada basicamente em 4 capítulos. O primeiro capítulo eu trabalhei com Luiz Antônio Verney, o Verdadeiro Método de Estudar. E aí eu retomei essa questão da análise dele sobre a educação e a sua relação com os jesuítas, e como que ele identificava os jesuítas como o que havia de ser, aquilo que tinha necessidade de ser superado. E como que ele vai buscar em algumas referências da Revolução Científica, ou que estava em voga na Europa como um todo no século XVIII, para promover uma reformulação da educação em Portugal. E aí eu faço essa análise ligando ele à Ordem dos Oratorianos, que foi uma ordem que recebeu muito incentivo do Estado português, recebeu muita verba, para se contrapor à própria Ordem dos Jesuítas. Então, nesse primeiro capítulo, eu fiz essa análise, fazendo essa ligação de como que ele busca criticar os jesuítas
propondo uma educação mais ilustrada, mais próxima da educação dos autores que estavam em voga na Europa naquele momento. No segundo capítulo eu trabalhei com Antônio Ribeiro Sanches, né? E aí eu peguei a questão principal de um tratado em que ele critica a questão da separação que havia em Portugal entre cristãos novos e cristãos velhos, né? Ele argumenta basicamente nesse tratado que deveria se tirar da igreja essa interpretação do que seria cristão novo e cristão velho. O Estado deveria intervir e abolir essa distinção, porque quando a igreja colocava essa distinção, ela estava prejudicando o Estado de maneira direta, porque muitos judeus que se tornaram cristãos em Portugal do século XVIII estavam acabando saindo de Portugal, né, deixando de trazer recursos financeiros para Portugal, porque estavam saindo de Portugal. Assim, Portugal, o rei português, perdia súditos e perdia também na área econômica. Então ele via essa questão da distinção social como um problema muito sério para Portugal. Ele, como cristão novo, sentiu isso na pele e argumentava contra isso, né? Então eu analisei esse texto tentando trazer essa ideia dele, essa defesa que ele faz, né? Ele diz algo que a historiografia depois vai verificar mesmo. Ele coloca que, basicamente, a Inquisição cria esse sujeito cristão novo como instrumento da perseguição, e a historiografia vê isso posteriormente através, né, um dos clássicos da literatura de Inquisição, né, Francisco Bittencourt, vem falando a respeito disso. Então eu trouxe um pouco disso. Outro tratado que eu trabalhei dele foi sobre a educação da mocidade. Então eu tento fazer um contraponto, um paralelo com o Luiz Antônio Vermelho. E aí ele vem com essa ideia também de reformular o programa de educação em Portugal, principalmente para criar súditos que possam prestar melhor serviço para o Estado português, né? O terceiro e o quarto capítulo eu analisei as obras de Pombal. Eu acabei dividindo em 2 capítulos porque se tem muita coisa sobre Pombal, sobre a obra que ele fez. Então no capítulo 3 eu trabalhei basicamente com a visão de Pombal a respeito do terremoto, né? Qual foi o impacto do terremoto de 1755 em Portugal? Então eu busquei resgatar o texto de Pombal em que ele fala sobre o terremoto, e eu busquei também o texto do padre jesuíta Gabriel Malagrida, e aí eu trago esse debate entre eles, esse contraponto, tentando analisar ali o que Pombal estava colocando como o que deveria ser feito para a reconstrução de Portugal, né? E ali ele vai colocar coisas que ele acha que seriam importantes ser feitas, né? Então eu pego essa discussão como eixo entre Pombal e Malagrida, que não é uma discussão tão direta, é uma discussão que eu coloco com um diálogo ali, para perceber quais são as transformações, quais são as ideias que Pombal traz para reconstruir Portugal. Mais do que as práticas, as ideias. Nesse capítulo eu tento ver quais são as ideias que ele traz, principalmente na área da economia, as propostas que ele traz. Basicamente ele identifica Portugal como uma economia meio que decadente, que era necessário superar os laços com os ingleses e reconstruir essa economia, se tornar uma economia mais forte, que não fosse tão refém do comércio com as colônias, né? Que deveria se ter um princípio ali de industrialização como se teve na Inglaterra. No outro capítulo, no capítulo 4, eu já tento dialogar as ideias de Pombal com as práticas regalistas, né? E ali eu abordo de maneira mais ampla a reforma que ele exerce dentro da educação, a questão da ruptura que ele vai promover até mesmo com o papado. Eu tento analisar
a expulsão dos jesuítas, tudo isso como uma prática regalista, né, de fortalecimento do poder absolutista do rei, né, como que ele faz isso para fortalecer o poder do rei. Então, basicamente, a tese é estruturada dentro desses 4 capítulos. Eu tento estabelecer uma visão comparativa entre esses autores, ao mesmo tempo que eu faço uma análise de discurso e uma aproximação dentro do que eu chamo de que a gente chama de história das ideias, né? Uma história intelectual muito influenciada pelo pensamento de Dominique Lacappe, em que eu tento perceber quais são as ideias do autor, né, presente ali no livro, nas obras, em relação com os outros autores, em relação a outros textos do próprio autor e também em relação às transformações que estão acontecendo na sociedade naquele momento.